Corinthians 1, Cuiabá 0 fora de casa. Bom, tenho 3 opiniões sobre esse jogo, tá? Primeiro, o Corinthians jogou muito mal. O Corinthians jogou mal. Segundo, o Cuiabá é um time muito fraco, que eu acho que vai ser rebaixado, assim, sem dúvida nenhuma. E terceiro, e como foi importante o Corinthians vencer esse jogo, né? Como foi importante vencer esse jogo para sair do Z4, gol do Memphis Depay de pênalti. Vamos falar sobre esse jogo, sobre atuações, sobre a importância dessa vitória e sobre o Corinthians sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então já vai deixando o seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Bom, cara, importância enorme, né? Importância enorme, assim, para o Corinthians respirar. Depois de um resultado como esse, é difícil olhar a atuação, é difícil olhar jogadores que foram mal, tá? Eu acho que o Ramon Dias foi bem e os jogadores mal, né? Vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre atuações, mas a importância do resultado, cara. Porque no fim, o futebol é isso, o futebol é resultado. E no fim, o que o Corinthians precisa é resultado. O Corinthians jogou 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes melhor contra o Internacional dentro de casa, naquele empate por 2-2, tomou gol no final, do que jogou nessa vitória contra o Cuiabá, né? Só que onde o Corinthians mais pontuou, nesse jogo contra o Cuiabá. O futebol tem dessas, cara. Você não joga tão bem, mas você vence. Você joga muito bem e você não vence. E o Corinthians, estando no Z4, como estava no começo da rodada, e que saiu agora, precisava mais do resultado do que do desempenho. O desempenho não teve, tá? Vai se enganar quem olhar e querer achar coisa boa. E a gente vai tentar achar coisas boas, tá? Eu sempre tento achar coisas boas dentro dos jogos, mas a coisa boa, se olhar agora, é o resultado, né? A gente vai ter a semifinal contra o Racing na Sul-Americana, que, com todo respeito, é segundo plano. Apesar do Ramon Dias ter poupado jogadores para esse jogo contra o Racing. Mas o foco vai ser o Palmeiras na outra segunda-feira, dentro de casa, um clássico e tudo mais. Mas a importância do resultado como esse contra o Cuiabá dentro de casa para sair do Z4 e o Corinthians voltar a vencer, né? O Corinthians voltar a vencer depois de 2 jogos de Copa. Bom, sobre o jogo, cara. Um jogo que no todo dá para resolver muito fácil. Foi um jogo ruim, de muitos erros do Corinthians, de muitos erros do Cuiabá, né? Um jogo que foi decidido em individualidades. Porque se olhar os passes que o Corinthians deu, os passes que o Cuiabá deu, foram todos seguros, todos passes simples, que não queriam complicar o jogo, porque as equipes não podiam se complicar. Eu acho que no fim, tá, esquece o resultado. O Cuiabá achava o empate melhor para ele do que para o Corinthians, por ter um time pior, apesar de jogar dentro de casa. O Cuiabá não teve um mando no que se diz da torcida dentro de casa. Não teve. Porque quem mais cantou e quem mais fez barulho foi a torcida do Corinthians. Então, você jogando num campo que é seu, mas com a torcida dos caras, e contra um time melhor, o Cuiabá estava ok com o empate. Apesar de estagnar a equipe na tabela. Quem mais se incomodou e quem mais precisou fazer coisas no jogo foi o Corinthians. E as individualidades decidiram. Aos 41 minutos, o Félix Torres, que não estava fazendo um bom jogo e que não fez um bom jogo, e o Thales Magno, que também não fez um bom jogo. Muito espaço para o Félix Torres. Ele deu um excelente lançamento para o Thales Magno. Excelente. O Thales domina, olha, vê que não tem ninguém, vê que ele vai ter que resolver, e ele limpa o zagueiro e sofre o pênalti. Né? Até uma demora absurda para marcar o pênalti, mas foi pênalti no Thales Magno. Jogada aí de qualidade do lançamento do Félix, domínio do Thales e a escolha de jogada do Thales para o Memphis Depay fazer 1-0 para o Corinthians 2 minutos depois do pênalti ser marcado. Quando ele foi para... Antes, né? Na verdade, quando o pênalti saiu, eu já pensei, o Memphis tem que bater. E ele tem que bater. Dos que estavam em campo, não tinha nem dúvida, né? E ele pega a bola, segura a bola, ele vai para a batida e eu pensei, pô, um cara diferente pode fazer alguma coisa diferente. Só que eu só queria o gol. Se ele ia bater de cavadinha, se ele ia bater na gaveta, se ele ia deslocar, se ele ia... Não interessa o que ele ia fazer, ele só precisava fazer o gol. E ele fez.
Você pode achar simples, pode achar, mas o cara ganha milhões aí para fazer um gol de pênalti. Mas foi 1-0 da vitória, né? Foi 1-0 da vitória. E o Memphis faz o gol no fim do primeiro tempo, que dá tranquilidade para a equipe do Corinthians, dá tranquilidade para a torcida como um todo, né? Como equipe, como coletivo, para o Corinthians voltar para o segundo tempo e cozinhar o jogo. E foi o que o Corinthians fez. Jogou na marcha lenta contra uma equipe ruim, que é a equipe do Cuiabá, mesmo dentro de casa, que criou alguma chance sim, que o Hugo Souza foi bem, com alguns erros da defesa corintiana, mas que não aproveitou. As melhores chances do segundo tempo foram no Corinthians, com o Thales Magno, 2 dele inclusive. 2 dele, uma de cabeça, que ele cabeceia completamente sozinho na marca do pênalti, ele cabeceia no meio, o Walter faz a defesa. E depois um chute dele na trave, depois de uma bola parada, né, que sobra para ele bate na trave. Mas quem teve as melhores oportunidades foi o Corinthians. O Cuiabá teve algumas chances por erros depois de erros da defesa do Corinthians, né, mas não aproveitou. Portanto, no fim o resultado é justo, né? No fim o resultado é justo para o Corinthians, que quando precisou ter as individualidades teve, com Félix, com Thales, depois com Memphis, e conseguiu ganhar esse jogo com 1-0. O placar é magro? Claro que é. Eu acho a equipe do Corinthians muito melhor do que esse 1-0 contra o Cuiabá. Só que o importante, no fim, é o resultado, né? O importante, no fim, é os 3 pontos. Faltando aí 8 jogos para o campeonato acabar, o Corinthians estando no Z4, ganhar do Cuiabá, afundar ainda mais o adversário direto e passar 3 adversários e empatar com vitória em pontuação, é excelente. É tudo que o Corinthians precisava, né? Tudo que o Corinthians precisava. E eu vi alguns recortes aí depois do jogo, né, em rede social, dos últimos 3 jogos do Corinthians no Brasileirão, que são ótimos, né? Que é o empate contra o Inter, que o Corinthians mereceu vencer, não venceu. A vitória contra o Atlético Paranaense dentro de casa e a vitória contra o Cuiabá fora de casa. São 7 pontos em 9 possíveis. Excelente recorte. Excelente recorte. Jogando bem, jogando mal, excelente recorte. No Inter jogamos bem, tomou um empate. No Atlético a gente teve fases e fases. O Memphis decidiu no 3-2, né? Virou 5-2. E agora o Memphis decidiu de novo, que foi 1-0 contra o Cuiabá. Sobre atuações, cara, eu acho que o Ramon Dias ele errou em poupar, tá? Porque ele poupou, claramente ele poupou. Se ele via que os jogadores estavam no limite contra o Racing, na ida, tinha que ter poupado na ida. E deixado o Garro para agora, né? André Ramalho para agora. Martínez para agora, que machucou no Racing, no jogo contra o Racing. Porque o Ranieri foi mal. Eu acho que ele errou na escalação inicial, ou errou em não poupar contra o Racing, para ter que entrar com esses jogadores. Mas que no fim a formação deu certo. Né? A formação deu certo, apesar da má partida do jogador individual. E depois ele substituiu bem, com Carrijo, com Charles, né? Com Ramalho depois que o Kaká machucou. A única alteração que ficou estranho foi a saída do Ranieri para a entrada do Romero, que o Thales virou um volante. Isso foi arriscado assim de uma maneira incrível, mas que no fim, 1-0, acabou o jogo, vitória. Vai limpar do nome dele esse aí, mas esse foi extremamente arriscado. Dos jogadores de linha, o Hugo Souza, quando trabalhou muito bem. A linha de zaga, não gostei. Tá? O Corinthians não tomou gol. Não gostei, cara. O Mateuzinho, não. O Bidu, não. O Kaká, não gostei. O Ramalho depois entrou melhor, né? O Félix deu assistência pro gol no fim do jogo. Fez algumas interceptações muito boas, tá? Não vou tirar o mérito dele, mas no jogo todo, com constância, eu não gostei dele. Não gostei. Ele errou alguns passes bobos, ele teve uma bola nas costas do Pita, que o Hugo Souza salvou, que pra mim tava posição legal. Não foi gol, então não traçou linha, então a gente não sabe, né? Mas pra mim iria ser um gol legal, que o Pita bateu mal e o Hugo Souza salvou, e seria na costa do Félix, tá? Não gostei dele, mas ele deu assistência no fim, que gerou o pênalti pro Memphis bater, né? E que vai pesar a favor para algumas pessoas, mas para mim não gostei da linha defensiva do Corinthians, menos o Hugo Souza, né? No meio campo para frente, o Bidon não foi bem, o Alex Santana jogou o que deu, né? O Ranieri
muito tempo sem jogar, então é difícil julgar o cara também, porque não estava no ritmo ideal. Acho que fez o que pôde, tá? Não é aquela partida que eu falo, o Ranieri voltou a ser uma opção confiável para o Corinthians. Não voltou. Mas ele foi um cara que lutou, brigou, correu e jogou até quando deu, né? Jogou até quando deu, substituindo o Martínez que lesionou. O Coronado participou muito, errou muito. Eu venho reclamando do Garro, mas o Coronado não fez uma boa partida, se precipitou em algumas jogadas. Né? Um cara que tem qualidade, tem potencial, mas se precipitou. O Thales, ele errou até o lance do pênalti, que ele deu um lindo drible no zagueiro do Cuiabá, né? Excelente drible, a jogada, etc. Perdeu um gol que foi de cabeça e o segundo bateu na trave, né? Até ele bateu bem, mas a bola bateu na trave, foi um capricho. Acho que dá para salvar ele, é um cara que contribui muito mais que o Romero, assim, indiscutivelmente. Com o Yuri Alberto à disposição, acho que tem que ser Yuri e Memphis, mas o Thales fez a sua parte hoje. O Memphis não fez aquela partida, uau, o Memphis, a super contratação do Corinthians e tal, mas quando foi exigido, que foi o pênalti, gol. Né? Gol. Ele ganhou algumas jogadas, perdeu outras jogadas, foi bem, foi mal dentro do jogo, da dificuldade dentro do jogo, jogando fora de casa, com um clima tenso e tal, e o clima quente também, né, em temperatura. Foi bem, se virou, né? Se virou o quanto deu e fez o gol que gerou a vitória do Corinthians. Fez o gol contra o Atlético Paranaense que gerou a vitória do Corinthians, foi o 3-2. O 3-2 foi a vitória, tá? O 5-2 é consequência, né? E agora, nesse jogo contra o Cuiabá, ele faz o gol de pênalti e dá os 3 pontos, dá os 3 pontos pro Corinthians. E é para isso que ele foi contratado, né? Para decidir, para resolver. Teve até um episódio engraçado que foi um torcedor do Cuiabá, uma camisa toda preta do Cuiabá, igual a do Corinthians 1, né? A camisa preta toda do Corinthians era do Cuiabá, com a faixa do Memphis na cabeça e com uma plaquinha falando com o Memphis em holandês, etc, né? Um cara que é fã do Memphis, sendo torcedor do Cuiabá, que briga diretamente com o Corinthians contra o rebaixamento, e mesmo assim o cara tava lá, né? Pra você ver o tamanho da contratação, o tamanho do impacto do Memphis, a vinda do Memphis pro Brasil e pro Corinthians. E tem gente que questiona isso aí ainda, né? Que é uma bizarrice, né? Dentro de campo já tá difícil questionar ele, quem dirá como impacto, né? Impacto ele teve e muito. Os jogadores que entraram, cara, o Romero participou pouco, o Galo participou pouco, o Charles, o Carrijo acho que entrou bem, é um cara que é titular do Corinthians indiscutivelmente, acho que foi poupado claramente, né? É um cara que tem mais idade também, mas que quando entrou muito bem, desarmando. É um cara que tem muita qualidade, né? Bola no pé, o volante peruano. Mas assim, cara, é difícil comentar individualidades dentro de uma vitória tão importante, né? O Corinthians volta a vencer depois de dois jogos de Copa, né? Perdeu. Empatou com o Flamengo e foi eliminado na Copa do Brasil no domingo passado. Na quinta empatou com o Racing 2-2 em casa. Complicou a situação para se classificar para a final da Sula, sim. Mas venceu o jogo que mais importava, que era o jogo do Cuiabá. Né? Dos últimos 4 jogos, o Corinthians venceu 2 e empatou 2. Ele venceu os 2 mais importantes. Atlético Paranaense em casa e o Cuiabá fora. E empatou os 2 menos importantes. Um foi eliminado para o Flamengo, o outro se complicou na semifinal da Sula, mas o que era o mais importante o Corinthians resolveu. Que era vencer os 2 jogos em confrontos diretos, né? E sair da zona de rebaixamento. Que é o que mais importa. É o que mais importa. E na quinta-feira eu vou querer ganhar do Racing na Argentina? Vou. Nos pênaltis, no tempo normal, não interessa como for. Eu quero ganhar. Mas eu queria muito mais ganhar do Atlético Paranaense e muito mais do Cuiabá. Aí a gente vai poder questionar o Ramon Dias como técnico, as escolhas, né? A gente vai querer questionar os jogadores, a atuação de Garro, de Coronado nos 2 jogos, de Romero, que entrou, o Thales até fez a diferença agora, mas não fez uma grande partida. A gente pode querer questionar as individualidades, mas como coletivo, o Corinthians entregou, né? Sem o Yuri,
que é um cara que fez muita falta hoje. Um cara que na hora de pressionar os zagueiros na saída de bola fez muita falta hoje. Foi muito fácil pro Cuiabá sair de trás. E o Yuri Alberto é uma peça importante nessa marcação. Pressão desde o início, né? E o próximo jogo é contra o Palmeiras no Brasileirão, né? Então, é comemorar. Foi uma vitória importante, mas que o Corinthians ainda tem mais 8, 7 finais dentro do Campeonato Brasileiro. É uma vitória que a gente respira, graças a Deus, né? A gente respira, mas que sabe que a batalha ainda é muito dura. Mas quero saber a sua opinião sobre atuações, sobre essa vitória importantíssima do Corinthians, sobre atuações e tudo mais. Quero saber o que você concorda, o que você discorda de mim nesse jogo. Corinthians 1, Cuiabá 0, Campeonato Brasileiro. Corinthians sai do Z4. Deixem nos comentários, também deixem um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.